Maca, é o seguinte, a gente chamou aqui hoje porque faz o que? Faz 2 semanas, o Ale Vassarelli, Mas- Oi. o Ale Vassa veio aqui falar porque teve aquele anúncio da primeira-ministra, né, da Inglaterra e Uhum. causou um rebuliço no mercado e na cotação da libra esterlina, né? Então, para começar, assim, para entender o nosso ponto de partida, né? Quando a gente fala em BTC, embora nós aqui, bitcoinheiros, a gente evita fazer uma comparação, uma relação com o dólar americano, né? Porque são coisas completamente distintas, né? Mas, querendo ou não, existe, quando a gente quer medir de alguma forma o BTC, a gente faz a relação com o dólar para ver em que pé estamos, né? Em que pé estamos desse caminho, dessa jornada da migração da moeda mais fraca para a moeda mais forte, para o dinheiro mais forte, certo? E o Bitcoin, como ele, pelo menos eu vejo que ainda está num momento de descoberta de preço, né? Então a volatilidade que a gente tem no Bitcoin em relação ao dólar é vista como De algo, descoberta. algo natural. Uhum. Essa volatilidade tão grande, pelo menos no período recente até agora, há um bom tempo já não era vista de maneira tão acentuada nas moedas fiat, principalmente, estou falando das principais, né? Sim. Euro, Libra, Ien, certo? Uhum. E essa, inclusive, me parece que em períodos de alta volatilidade, no passado, tinha um grande número de fundos de investimento que apostavam nessa volatilidade e ganhavam com essa volatilidade das moedas fiduciárias. Por um tempo, isso perdeu um pouco sua rentabilidade e agora parece que isso volta a ganhar força porque a volatilidade das moedas fiduciárias tem aumentado, principalmente em relação ao dólar, né? O dólar em relação ao dólar, né? Estamos falando da Libra, principalmente, do euro em relação ao dólar. Então, eu queria entender o que você está vendo, o que você está enxergando e por onde a gente pode começar para a nossa conversa para entender o que está acontecendo com essa volatilidade e se isso tem alguma tangente, se isso toca de alguma forma o Bitcoin. Vamos lá. Primeiro, o conceito de volatilidade para o pessoal que é leigo de mercado financeiro. Volatilidade quer dizer a oscilação média diária. Indistingue se é para cima ou para baixo. No caso que você tem falado aí de volatilidade que aumentou das moedas, especialmente a moeda do Japão, o euro, né, e a libra esterlina contra o dólar, foi só um movimento de queda que tem acontecido aí nos últimos, sei lá, 12 meses, com o dólar se valorizando. As moedas emergentes, não tanto isso, porque elas já vinham sofrendo no momento anterior. Tanto é que o real, por exemplo, já tinha saído de 3 para 5, e já estamos a 5 há muito tempo. Então não houve uma surpresa nos emergentes, mas houve uma deterioração, especialmente do euro, da libra e da moeda do Japão. Né? E por que isso está acontecendo? Bom, moeda, na teoria, moeda de país, oscila livremente. Pensa como uma altcoin qualquer. É o que tem de comprador e vendedor em cada ponta. Não existe nada garantindo. O governo não vira e fala, vou converter isso aqui, ou a minha dívida, ou o que eu recebo de imposto é usado para... Não tem nada disso. A moeda vale quanto o último trouxa paga. Né? Então, nesse sentido, os investidores começaram a despertar para que os Estados Unidos está muito melhor posicionado para enfrentar uma grande crise do que os demais países. Então, quando você vê dívida PIB, por exemplo, do Japão, que passa de 200% e é assim há mais de 10 anos, não teve nada de novo, não teve nada de novo no Japão. O Japão não foi mais afetado com restrições de Covid que os outros, não teve uma nova bomba atômica, não teve absolutamente nada. Ele está sem crescimento há mais de 10 anos, só que do nada, ou seja, os investidores começaram a perceber que esse treco não é sustentável. Mas peraí, se a população é velha, todo mundo depende de pensão, se não tem um crescimento econômico, se não tem jovem chegando, tipo, se a economia não vai crescer, como é que esse país vai pagar essa dívida? Quanto vale esse treco que eu estou segurando na mão? Então foi uma mudança de percepção.
não sei se o Alevasa chegou a comentar o assunto, todo milkshake theory, que essas moedas fiat, elas são muito concorrentes diretas. Assim, se você liberar, o brasileiro não vai mais usar o real, no menor sentido. Se for permitido pagar contas no dia a dia, pagar imposto, recebimento, ele vai usar o euro, ele vai usar o dólar, ele vai usar qualquer outra coisa menos o real. Então, essas moedas, se você tira essas barreiras monopolistas, é um mata-mata muito rápido, assim, mas muito rápido. Não faz sentido para o brasileiro usar o real. Tá? Até porque, mas eu pago o supermercado em real. Não, amigo, a cotação do boi é em dólar, a cotação do petróleo é em dólar, a fralda do seu filho usa negócio importado, tipo, tudo que você consome é basicamente dolarizado. Mesmo a produção de arroz, produção de proteína, enfim, não adianta, porque senão o cara exporta. Se aqui estiver mais barato, ele vai exportar para receber em dólar. Então, o Milkshake Theory diz que se você tirar as barreiras, só sobra uma moeda rapidamente, que está com um país mais economicamente, vamos dizer assim, sustentável. Isso depende de empresas, isso depende não só do governo. Então, foi uma mudança de percepção. Está mudo, Ivan. No caso do Japão, uma mudança de percepção de algo que já vinha acontecendo há muito tempo. No caso da Inglaterra, um movimento que catalisou essa mudança de percepção, né? Vamos lá. A Inglaterra construiu reservas lá naquela época de Thatcher, num negócio de um governo mais austero. Ela reduziu o gasto, botou uma aposentadoria mais cedo, fez todas aquelas mudanças que a gente já conhece, que machuca, que dói na carne, mas prepara o país para um envelhecimento ou para uma década de retração, que invariavelmente vai acontecer nesse sistema Fiat, onde você tem um banco central manipulando taxa de juros para trazer crescimento. Então, ele tinha um colchão grande de reservas, a dívida PIB dele estava baixíssima, só que vai passando 10, 20, 30 anos, vai entrando os governos mais socialistas, dando mais molezinha, o dinheiro dos outros acaba. Foi o que aconteceu com a Inglaterra. Na Inglaterra, diferente do Japão, foi uma piora conforme a economia não foi engatinhando de acordo com o esperado, e os gastos públicos foram crescendo e a população foi envelhecendo. Então, ao longo de 10, 15 anos, foi uma deterioração da economia. No Japão, a situação é a mesma, está ruim há 20 anos. Na Inglaterra, foram governos que foram cada vez mais cambando por socialismo e por assistencialismo e foi acabando o dinheiro.